Eu sou o Dragão Verde, o Green Dragon. Estou aqui ministrando esse curso de Enochiano, ou magia enochiana, né? Uma live que ocorreu no dia 14 de dezembro às 19h30 da noite, 19h30 ou 7h30 da noite, né? Então, onde eu falei, foi abordado o assunto magia enochiana. Então, muitas pessoas não assistiram. Eu resolvi gravar esse vídeo para fazer uma postagem no YouTube, né, em uma forma de live. Então, vamos lá. A história, a magia enochiana, ela nasceu ali com duas figuras muito importantes, né? Uma delas é o Dr. John Dee, né? Por que ele era doutor? Porque ele era cientista, astrônomo, cartógrafo, criptologista, agente secreto, né? Assinava algumas mensagens como 007 para a Rainha Elizabeth, né? Então, ele nasceu em 1527, tá? Então ele tinha ótimos conhecimentos aqui, muito difícil existir um cientista no século XVI, as pessoas na maioria das vezes não sabiam nem ler, né? Ainda mais aqui no Brasil, né, que você pegar a história das universidades, começaram a surgir a partir do século XX, né, com as leis de diretrizes educacionais, né, depois as chamadas LDBs. Então era muito difícil ter acesso a certo tipo de conhecimento no passado. Então o Dr. John Dee era conhecido como um conselheiro real. Um fato interessante da vida dele é que no período em que a Inglaterra corria risco, né, de ser invadida pela França, ele percebeu uma certa configuração divina do tempo, né? Aconselhou então que a rainha não movesse seus exércitos, e os rivais foram derrotados ali por certa atividade normal do tempo, como tempestade, chuvas, né? Então não conseguiram invadir a Inglaterra. E o conselho do Dr. John Dee foi correto, né? Edward Kelly, tá? A segunda figura aqui importantíssima para a magia enochiana. Nascido em 1555, né? Muito mais jovem do que o Dee. O Dee era um doutor, tá? O Kelly, ele era alquimista, clarividente. Às vezes dizia-se que Kelly era até um certo charlatão, né? Enfim, faz sentido. Ele buscava encontrar Pedra filosofal dos alquimistas, né? Trabalhou com Dee de 1582 a 1589. Em 1590 ele foi preso pelo imperador Rodolfo II, né, por falhar em produzir ouro. Morreu em 1597, né, ao tentar fugir da prisão. O Aleister Crowley acreditava ser a reencarnação dele, né? Assim, Kelly não era doutor que nem o Dee, não tinha muitos conhecimentos, mas o Dee acreditava na sua força clarividente, né? Então, assim, ele tinha um ponto forte ali, que era o dom da clarividência, e o Dr. John Dee não tinha muito sucesso, né? Não sabia como desenvolver isso na época. Acredita-se até que se o Dee tivesse vivo hoje, por exemplo, no século XXI, ele conseguiria fazer isso tudo sozinho, sem grandes dificuldades, né? Os livros mais famosos, né? O Liber Hanok, o A Visão e a Voz, 418, Liber 418, né? Que conta a viagem do Crowley pelos 30 Aethirs, né? E o The True and Faithful Relation of What Passed for Many Years Between Dr. Dee and Some Spirits, Nexanger Pub. Isso aqui, esse livro ele está em inglês, na verdade. Eu tenho até uma cópia aqui, mas não está muito legível, né, basicamente. Mas eu tenho outros meios na qual foi retirado aqui esse curso e tudo mais. Mas esses são livros muito famosos aqui da magia enochiana. Tem muitos ainda, né? Mas esses são os mais. A magia enochiana é dividida em 3 períodos, né? Então tem a heptarquia mística, que é o primeiro período,
Liber Logaeth e a criação do alfabeto angélico e o que realmente chama-se enoquiano, né? Então, a princípio nós vamos ver aqui o primeiro período, a heptarquia mística, né? Ela nasceu através dessa tábua, a Tábua Angelorum Bonorum, onde tem os nomes de todos os 7 reis, príncipes e seus ministros, né? Onde através dessa tábua são extraídos os nomes de todos os seres da heptarquia mística, né? Que ali determina-se que o hepta, né, o 7, é um governo com 7 governantes, né? Na heptarquia enoquiana, 7 esferas dos planetas, né? Por exemplo, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Cada um deles tem um rei, tem um príncipe um rei e um príncipe, né? Que domina, e mais seus nobres ministros, né? Então, assim, cada dia da semana, por exemplo, é regido por um rei, um príncipe e mais 6 ministros, tá? Então, essa aqui é a tábua Angelorum Bonorum com mais detalhes, né? Vocês podem ver ali o nome do primeiro rei aparece, por exemplo, você pega a esfera de Vênus, todos eles começam com B, né? Aí, por exemplo, você pega ali Bali, né? Aí vai, não vou completar a pronúncia, né? Para não fazer uma evocação acidental, mas basicamente é isso, tá? Depois eu vou explicar melhor. Então, ó, os 49 anjos descritos na Tábua Bonorum tem uma relação com os 7 planetas, como eu disse agora há pouco, né? O 49, né, acaba sendo um número múltiplo de 7, novamente o 7 aparecendo aqui. E a magia enoquiana ainda acredita que existem 49 cidades, né? Talvez já era um esboço do que seria ali as chaves com os 30 Ephirs, né, que eu vou explicar posteriormente. Mas uma dessas cidades é muito santa, né? Então ela não pode ser aberta, tá? Então, só lembrando aqui, né? Essa cidade santa, ela não pode ser aberta de forma nenhuma, nem com magia nem nada. Então tem com a magia enoquiana nós conseguimos alcançar cerca de 48 cidades e 48 criaturas que podemos manter o contato. Mas é óbvio que na heptarquia mística ainda tem uma certa... ainda está um pouco distante do que vem a ser as chaves e tudo mais, né? E os 30 Ephirs. Mas enfim, já é uma certa ligação, né? Com as 49 cidades enoquianas. Então, o que nós precisamos para a prática da heptarquia mística? Mesa, bola de cristal, lâmen, anel, selo do rei, sigilo da Emet, mesa, né? Então nós vamos falar aqui basicamente da mesa enoquiana, né? Que ela precisa de ter 7 emblemas, é um desenho com 7 emblemas de criação, o selo da verdade, né? O sigilo da Emet, o receptáculo de cristal, a tabela, né? Contendo ali a extração dos reis e príncipes, e o alfabeto enoquiano, né? Não é necessário entender, tá, de enoquiano para fazer uma mesa. Assim, aconselho-se, tem empresas americanas que vendem a mesa pronta, mas aconselho-se que eu tenha pintado o hexagrama e depois colocado as placas com metal, né? Ao redor do hexagrama, ou mesmo você já pode fazer um desenho da mesa completa. E aqui é a mesa enoquiana. Vocês podem ver, né, ao redor do hexagrama tem os emblemas da criação dos 7 planetas, né? E no centro dela vai ali a tabela 3x4, né? Onde vai em cima o sigilo de Aemet, né? Em cima do sigilo uma bola de cristal. Então geralmente faz assim. Quando se pratica enoquiano, essa mesa é desenhada, né? Eu já vou dissecar cada parte dessa mesa, já vai ser explicado aqui o que é cada uma. E aí também vou explicar em seguida, tá?
como é usada, mas basicamente assim. Depois de fazer essa mesa, coloca-se um tecido de seda por cima de qualquer cor. Depois o sigilo de Aemet vai por cima desse tecido. E em cima do sigilo de Aemet, que deve ser feito de cera, se põe um pano de um tecido vermelho de seda, né, por cima, e por cima desse tecido vermelho de seda a bola de cristal. O tecido da mesa de seda, ele tem que ir até os pés da mesa, tá? Sobre os pés de cada mesa vai também um mini sigilo de Aemet. Então, os emblemas da criação, né? Esse é o de Vênus, esse aqui o do Sol, o de Marte, né? Vocês podem ver ali, todos com símbolos das suas energias, Júpiter, Mercúrio, Saturno e Lua, né? Esse daqui é o sigilo de Aemet, tá? O anjo Uriel avisa, tá? Ele não pode. Esse é o misterioso sigilo de Aemet. O anjo Uriel avisa que esse não pode ser olhado sem grande veneração. Então, é porque é o sigilo da verdade mesmo, né? O grande sigilo de Aemet. Vamos contemplar um pouco o sigilo de Aemet. Tá? Essa é a parte de trás dele. E como eu disse a você, né, o selo da verdade não é um disco, aliás, é um disco de cera colocado no centro da mesa. Ele não pode ser observado sem grande reverência, né? Este, por sua vez, foi revelado a Kelly por anjos, né, em forma de crianças, com longas vestes brancas, que abriram as suas vestes na altura do peito e cada uma delas revelou uma letra. Tá? Então, ali está um círculo com as extremidades divididas em 40 partes iguais. Foi o número de anjos que apareceram, né? Há um heptágono, né, contendo 49 espaços preenchidos contendo 49 espaços e preenchidos apenas com 48 letras, né? Então uma ligação com os 49 cidades secretas podem ser acessadas somente 48. Bom, a bola de cristal que vai em cima do sigilo de Aemet, né? Deve ser de um cristal negro, né? E é bom que seja de cristal mesmo, mas tem gente que usa uma bacia com água, pode usar um espelho negro. Se a pessoa tem facilidade, pode simplesmente fechar os olhos e já ter o contato ali, né, com as energias, tá? E a tabela 3x4, né, dos reis e príncipes, ela é colocada no centro da mesa, né, um padrão de 12 letras enoquianas. Tem uma sugestão, né, comparativa com o peitoral sagrado de Arão, né, das 12 tribos de Israel. Cada tribo dessas era simbolizada por uma pedra preciosa, né, e com os 12 nomes de Deus ali nas fileiras centrais. Tá certo? Nem sempre essas considerações aparecem claras, tá, nos manuscritos de dia. E o anel sagrado, o selo de proteção. O anel, ele tem essas palavras, né, do anjo L. Ele depois é um círculo também com as letras V e L. E foi entregue pelo anjo Miguel, tá, que afirmava ser o mesmo anel com que Salomão comandava os espíritos. Ele deve ser usado no polegar da mão direita. Aliás, polegar não, perdão. No dedo indicador direito, tá? Durante a prática. E o lâmen, né, que deve ser usado pendurado no pescoço. As energias falam que deve ser feito em papel com
um cordão dourado e uma borda de ouro por volta, mas não é necessariamente obrigatório seguir esse padrão. Obviamente eles deixaram aberto, tá, para como ser feito. Então os compostos, né? O lame de proteção é composto por 84 letras. Ela deve ser desenhada em papel. As letras enoquianas deveriam ser de tinta óleo amarelo, né? Tem algumas sugestões ali. E aqui, esse é o sigilo, o lame de proteção. A prática, né? Monta-se a mesa, o magista senta-se em frente à mesa, com tudo, né? Tudo montado. Então, outra versão, os emblemas são colocados sobre uma toalha de seda, como eu disse a vocês. As réplicas também vão em cada um dos pés do sigilo onde há Emet, né? E novamente falamos ali do sigilo. Embaixo da mesa, colocado um tapete vermelho, o magista fica munido do lame do anel do dedo indicador da mão direita, né? O selo do rei a ser evocado é segurado na mão esquerda. O selo do príncipe é colocado sobre seus pés, mas o selo dos príncipes também são colocados dentro de um círculo dos ministros, né? Então são 6 ministros e o selo do príncipe é colocado dentro do selo dos ministros e colocado sobre os pés do magista, né? Aí ele faz as orações e invocações que na magia enoquiana chama todo mundo junto. E ali ele aguarda a visão. Lembrando que a bola de cristal não pode ver a luz do sol, tá? Não pode nem chegar perto da luz do sol. Então aqui, ó, ali como era feito, né? O Di não tinha características evocativas, ele não tinha o dom da clarividência, clareaudiência, só o Kelly mesmo. E aí o Kelly conseguiu então passar as instruções para Di, né? Estranho que assim, muitas pessoas, né, dizem que o Kelly ele era charlatão, mas nesse caso aqui, esse sistema que foi passado foi algo muito complexo, né? E até as visões que ele teve, os anjos alertavam que o Di não confiasse nele, né? Inclusive o Kelly ele foi acusado até de roubar, né? O Di roubou a mulher dele, fugiu com a mulher dele, com todo o dinheiro dele depois. E ele disse até uma palavra em grego, né? Algumas palavras em grego. E o Kelly não falava grego, mas naquelas mensagens em grego que o Kelly transmitiu ao Di, dizia para o Di não confiar nele, né? Isso antes do roubo que ele fez. E o Di, enfim, não deu ouvidos, acabou confiando mesmo no Kelly. E não deu ouvido no que o próprio Kelly disse em grego, porque o Di falava grego, né, e várias outras línguas, ele era poliglota, né, então é um cara estudado, um doutor, né, enfim. Então aqui, ó, os reis do sol, aqui são as funções, tá, dos reis e príncipes. O rei do sol da sabedoria, ciência, o príncipe é diferente, tá? O príncipe não é o rei do sol não é evocado com o príncipe do sol. Por exemplo, esse príncipe aqui, ele é de Vênus. Então aqui nós temos as suas funcionalidades, né? Alguns têm poderes sobre as águas, outros sobre vidas, outros sobre a terra, expulsão de espíritos maus, entendeu? Então fogo, poderes da natureza, né? E sabedoria em si. Aqui, ó, o selo do príncipe deve ser o selo do rei do sol deve ser convocado com o príncipe de Vênus, o rei da lua com o príncipe de Saturno, o rei de Marte com o príncipe do sol, o rei de Mercúrio com o príncipe de Júpiter, o rei de Júpiter com o príncipe de Marte, o rei de Vênus com o príncipe da lua e o rei de Saturno com o príncipe de Mercúrio. Tá? Então assim, você pega por exemplo um selo, vamos supor desse aqui, o príncipe do sol do domingo, esse daqui, você pega esse desenho e coloca dentro deste emblema dos 6 ministros do príncipe dele, né? Então a gente coloca dentro desse círculo, e esse talismã vai nos pés do magista, enquanto o selo do rei na mão esquerda, tá? A ser convocado. É bom respeitar os dias também, né? O horário basicamente não tem uma descrição, mas dependendo pode ser feito à noite, né? Que é um horário melhor. Então nós vamos falar agora da segunda fase, tá? A primeira fase é a Ptarquia Mística, a convocação ali dos 7 senhores, né? E a segunda fase não tem muita coisa,
é uma fase misteriosa, né? Que é a fase do Liber Logaeth e o alfabeto angélico. O alfabeto ele é parecido, né, com o hebraico. Na verdade, o hebraico ele veio depois do enoquiano, né? Porque na verdade o enoquiano vem lá do tempo de Enoque, né? Então realmente Enoque era mais antigo do que qualquer outro tipo de alfabeto que foi criado posteriormente, né? Porque Enoque é antes do dilúvio, né? Então ele era, se eu não me engano, bisavô de Noé, entendeu? Então o avô, não lembro bem. E ele está vivo até hoje, né? Porque ele foi arrebatado, segundo as escrituras, né? Então ele e Elias, né, subiram numa carruagem de fogo, né? Para quem conhece a Bíblia, né, histórias bíblicas. Então diz que assim, os anjos disseram que o hebraico é mais uma versão tanto mal feita do enoquiano, né? Então assim, o Kelly, ele não era um sábio, né? Ele não sabia, ele de forma nenhuma saberia criar um alfabeto com regras gramaticais e coisas do tipo. Então aqui o Liber Logaeth fica muito mais claro do que realmente essa ciência foi entregue por anjos, por seres sobrenaturais que realmente passaram aqui um segredo milenar, né, segundo as instruções aqui, né, do próprio Enoque, né, o primeiro homem a conhecer de cabala e numerologia no mundo, né, na história da criação, na história da humanidade, enfim. Possui 21 letras, tá? Ele é lido da direita para a esquerda, como o hebraico. Então, Liber Logaeth, né, que é a segunda fase, isso é o alfabeto hebraico, e também em relação ao livro, né, ele deveria ser um livro de 48 páginas, né, mas no caso ele não teve assim basicamente essas 48 páginas, né, então só duas foram realmente encontradas, é algo bem misterioso mesmo, tá? Então assim, e a terceira fase, que é realmente chamada de enoquiano, né? Então vocês veem aqui que foi a entrega das tábuas enoquianas, né? Essas tábuas da onde são tiradas aqui um mapa dos anjos, né, do universo. Muitas escolas mágicas, por exemplo, colocam cada uma dessas tábuas em uma posição da parede, representando ali norte, sul, leste e oeste, né, durante a prática, né? Então assim, a Golden Dawn usava muito, por exemplo, né? No enoquiano foram transmitidas as chaves de 1 a 4, da 5ª à 18ª chave normalmente, as 91 partes da Terra, as 4 tábuas elementais, a tábua do anjo Nalvage, né? E a chamada dos 30 Efirs. Então assim, são 18 chaves básicas, e a 19ª possui 30 variações, né? Que são os famosos Efirs, ali, as regiões que o Crowley descreveu no Liber 418. Então basicamente são 18 chaves, e a 19ª que descreve o acesso a 91 partes da Terra. Essas 91 partes da Terra são de acordo com o grego Ptolomeu, né? Ptolomeu, que também aparece escrito no livro de Agripa, né? Então, Dr. Dee, quando ele recebeu as orientações das chaves das 91 regiões da Terra, o Kelly passou 5 dias sem contatar os anjos, porque viu que na biblioteca do Dee havia uma descrição exata das regiões geográficas que foram descritas por Ptolomeu, e do livro de Agripa também. E Kelly, ele ficou realmente abismado, porque a mensagem que ele recebeu dos anjos foi a mesma que já tinha na biblioteca. Então isso deixou ele frustrado, porque logo ele imaginou que os anjos estivessem enganando ele, né? Estivessem de alguma forma transmitindo um conhecimento de livros, mas isso só confirma ainda a veracidade do sistema, porque se o que foi transmitido para ele realmente batia com o que estava no livro, é óbvio que é uma coisa que era verídica, né? E como o Dr. Dee também era bom geógrafo, né? Muitas pessoas compravam mapas dele, né, para explorar o mundo e chegar até as Índias e outras partes
do mundo, inclusive porque ele conhecia bem, né, a geografia a geografia da Terra, né? Então ele era estudado. Então, assim, a 19ª chave, ela acessa essas 91 partes da Terra, cada uma dos 30 Ephirs, né? Cada um dos 30 Ephirs acessa 3 regiões, exceto o Ephir número 30, que acessa 4 regiões, né? Então daria ali 91 regiões que os 30 Ephirs acessam. Só que deve-se tomar cuidado, né? Porque o Crowley mesmo afirma que a partir do quinto Ephir, né? Onde ele teve o contato com Choronzon, né? O mais conhecido, ele renomeou Choronzon, mas na verdade no cristianismo é conhecido como Satã, né? Então tem que tomar certo cuidado aqui com a entrada dos Ephirs. A tábua de Narvage, tá? Até hoje é um mistério, ninguém entende exatamente para que ela serve, mas acredita-se que seja um amuleto. Então aqui está novamente explicando sobre as 18 chaves principais e a chave 19 com suas 30 variações. Então as tábuas enoquianas, né? Com essas tábuas nós poderemos extrair nomes secretos de Deus, nome do rei elemental, o rei, os 6 senhores, os nomes divinos das cruzes, os arcanjos governantes, os querubins, anjos e cacodaimons. Então aqui, vamos pegar um exemplo da tábua do fogo. Para você extrair o nome para você extrair, né, por exemplo, o nome de Deus, por exemplo, você pode extrair, vamos supor, o nome secreto de Deus. Você pega aquela linha no centro dela cruzando. E o rei elementar tem aquele movimento circular, né, para extrair o nome do rei. Os 6 sêniores, né, através das cruzes ali da letra central para os 4 lados. Os nomes divinos, né, das cruzes. Lembrando que essa tábua também tem uma subdivisão, né, então nós teremos ali melhor explicando daqui a pouco. Anjos governantes, ali o desenho começando, por exemplo, pela letra A começando ali pela letra A por exemplo, começando da letra A da Torre Negra, você tem outros, tem como, por exemplo, acessar, descobrir o nome dos anjos através dessas letras aqui, a quais vocês estão observando. Por exemplo, na primeira fileira, né, extraímos ali sempre da coluna negra com a primeira fileira, por exemplo. Então você tem o nome dos anjos. Os querubins, tá? Realmente não é necessário extrair do nome dos querubins, não é necessário extrair as letras da Torre Negra, né? Mas, por exemplo, ali nós vamos ter acesso ao nome de todos os anjos, os querubins, né? Ar do fogo, por exemplo, tá vendo? E os demais ali de baixo referem-se às outras tábuas, tá? Então realmente nós estamos aqui tratando, por exemplo, dessa, vamos supor ali, Ar do fogo, né? Então, nós teremos os nomes que eles podem variar, né? Basicamente são 4, né? Querubins. Basta trocar as 4 letras, né? Por exemplo, uma da direita para a esquerda, uma da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. Nós teremos o nome dos querubins, né? Então os anjos também tem a forma de extrair o nome dos anjos é por baixo ali, né? Da forma interior das outras linhas, né? E os cacodaimos, que geralmente tem 3 letras, né? O anjo ave, né? Que é um anjo que tratava com Di,
orientou ele a não evocar os Cacodaimos, né? Mas geralmente eles são descritos com 3 letras e o nome de Deus é ao contrário, né? Quando se evoca os Cacodaimos. Então, então nós temos aqui, né, as funções, né, das tábuas, das chaves, né? Com a chave número 18, nós podemos, por exemplo, evocar 6 anciãos, né, do leste, norte, sul e oeste, 4 anciãos bons do leste, norte, sul e oeste, 4 anjos bons também das 4 regiões, 4 anjos bons dos elementos, né, 4 anjos dispositores, 4 anjos dispositores também que conseguem transportar de um lugar ao outro, 4 anjos dispositores especialistas em ciências mecânicas, né, e tudo mais, alguns especialistas em descobrir segredos. Aqui nós temos um uso melhor, né? Por exemplo, nós vamos pegar só a tábua do fogo. Então o fogo, a parte inferior direita ali é o sul, né, que geralmente está em ela, por exemplo, tem o fogo do fogo, né? Por exemplo, só na tábua do fogo, a parte inferior seria a terra do fogo, a superior do oeste, água do fogo, e do leste ali, ar do fogo, igual veremos aqui a seguir, tá vendo? Então cada uma das chaves tem o poder ali de chamar uma das energias, né? Então é só para a gente ter uma ideia de como é usado, tá? Então voltaremos mais depois. Quem tiver mais informações podem, né, me contatar. O que são os Zaephirs, né? São, conforme dissemos, né, são as 30 chaves que comandam 91 regiões da Terra, né? Cada região é regida por um espírito, né, um daimon, e cada Zephyr comanda 3 regiões, exceto o 30, né, que comanda 4. Tá? Então assim, nós temos aqui as regiões dos Zaephirs, e sugiro aqui uma prática da viagem até o 30º Zephyr, Tex, né, que é o mais próximo da Terra. Então aqui nós temos a chave enoquiana, né? Ela já está correta com a forma como se pronuncia no português. Sugiro que pronuncie ela 3 vezes e depois os nomes dos anjos, né? E desenhe o seu sigilo no ar. Pode-se usar a baqueta, o ideal é usar a baqueta mágica, né? E vibrar o nome dos anjos em seguida e aguardar a visão dentro ali do espelho negro ou da bola de cristal, tá? Então aqui um apêndice, a bibliografia, tá, que foi usada. Acho que ficou até um tanto de dúvidas, né, que eu falei um pouco rápido, mas podem contatar. Espero que tenham gostado.